Bom dia, crianças. Então, vamos lá? Página 2. Tá lá? Vimos a página 1, agora vamos para a página 2. Ainda continuando, segunda-feira, mesmo que aqui esteja terça, é segunda, dia 18. Matemática, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos continuar falando sobre os sólidos geométricos. A gente já passou para vocês um videozinho, a gente já conversou sobre o assunto. Então, a gente vai agora consolidar isso, tá? Falar um pouquinho mais. Esses sólidos geométricos, as figuras geométricas, são chamadas de sólidas, porque o que é uma coisa sólida? É uma coisa que tem consistência, é uma coisa que tem forma, né? É uma coisa que você olha, um bolo é uma coisa sólida, ele tem ali um formato, né? Uma bola é uma coisa sólida, por quê? Ele tem ali um formato, você pode pegar ele na mão, né? E essa figura de esfera, que é um sólido, o cone, que é um sólido, paralelepípedo, que é um sólido, cilindro, né? O cubo, que parece um dado, né? São sólidos geométricos por isso, porque tem uma forma. Eles têm, você olha, tem ângulos, né? Tem partes, tem faces, tem pontas, e às vezes tem aquelas que têm o formato, mas não tem pontas, que é o caso da esfera, tá? Mas normalmente eles têm, né? Então, a gente vai ver essas figuras continuando. E a gente observa nesses sólidos geométricos, não sei se vocês já olharam, eu vou pegar um exemplo para vocês, olha aqui. Isso aqui parece um cone, né? Um cone meio chatinho, mas é um conezinho. Então, olha isso aqui, tá? Ele tem um formato, né? Ó, se você passar ele, ó, girar, você vai ver que o formato tá vendo? Deu para vocês verem? Então, aqui, ó, se você buscar ele tem também uma figura, um lado, ó. Tem um lado, outro lado. Esses lados aqui, a gente chama de região plana. E aqui é o que dá o formato, ajuda a dar o formato pro cilindro, né? Então, o cilindro aqui, ele é uma figura que ele tem os lados e tem essa figura reta aqui, ó. Esse formato reto, circular. Isso aqui dá a ele a condição de movimento, ó. Ele é um corpo que se movimenta. Deixa eu mostrar para vocês. É um corpo que se movimenta. Esse corpo que se movimenta, que rola, é um sólido geométrico que tem movimento, que rola. Alguns sólidos geométricos rolam quando tem esse formato que eu mostrei para vocês. Ou quando ele é reto totalmente, que é o caso da esfera. Essas figuras, elas podem rolar. Então, toda figura que pode rolar, a gente diz que é um sólido geométrico que rola. É um corpo que rola, certo? E tem os corpos que não rolam. Alguns sólidos geométricos não rolam, como, por exemplo, o paralelepípedo, que é mais ou menos um formato disso aqui, né? Isso aqui ainda dá mais para um cone. Deixa eu pegar um mais para paralelepípedo para vocês verem. Esse aqui, ó. Esse aqui dá um pouco mais para paralelepípedo, tá vendo? Os lados são menores e maiores, tá vendo? Quando a gente pega a parte plana, a gente vê que os lados são maiores e menores. O paralelepípedo, ele rola. Se você pegar o paralelepípedo e botar ele para girar e empurrar, ele vai girar? Não, ele vai andar com a parte plana. Mas ele não vai fazer esse movimento aqui, certo? Então, a gente diz que isso aqui é uma figura que não rola. Não rolou, figuras que não rolam. Rolou, figuras que rolam. As figuras que não rolam, a gente diz que elas têm as partes planas. Por isso que ela não rola. As figuras que têm parte planas e a parte não planas, ou seja, que é reto, como o nosso cilindro, elas rolam. São corpos que rolam, ok? Então, a primeira atividade é sobre isso. Corpos que rolam, corpos que não rolam. Então, na segunda atividade, diz assim, pense nos objetos desta foto e responda junto com seus pais. Globo terrestre, moeda e aliança. O globo terrestre
Todos esses objetos são redondos? Todos são redondos? Sim, né? Todos eles têm a forma de esfera? Todos eles têm uma forma geral? Tem uma forma de objeto? Não, né? Todas elas têm uma forma lados e planos? Não. Então, aqui não tem forma plana, é chamada de sólido geométrico. E aqui tem forma plana, não é sólido geométrico. Então, todas as que estão aqui têm formas de esfera? Não. Qual deles tem a forma de esfera? E como é uma esfera? A esfera tem uma forma de bola. Todos são redondos, mas nem todos têm a forma de esfera. Se você pegar uma bola e olhar ela de frente, você vai ver só o contorno. Quando você pega uma esfera, você vê e virar e movimentar, você vê que ela tem vários pontos. Deu para entender? Ok. Estes são os sólidos geométricos cujos nomes você conheceu até agora. Então, a gente tem cubo, né? Nós temos esfera, nós temos paralelepípedo, nós temos cilindro, tá vendo? Foi o que nós aprendemos, tá vendo? Ó, cilindro. E nós temos, por último aqui, o cone. Então, nós temos essas figuras que a gente já viu. E aqui embaixo vem a atividadezinha. Quais desses sólidos geométricos podemos fazer rolar? Aí eu vou responder aqui embaixo. E quais não rolam? Lembra o que eu falei? Então, os que podem rolar são aqueles que têm condições de fazer um movimento. Aí depois vem a atividade 4. Os objetos, às vezes, têm a forma, né, de geométrica, então, de sólido geométrico. Aí você vai no próximo atividade, pinte da mesma cor o desenho dos objetos que têm forma parecidas. Escolha as cores e pinte os pares da mesma cor. Então, eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui a esfera, eu tenho aqui o cilindro, eu tenho o paralelepípedo, eu tenho o cone, né? Eu tenho o cubo. Então, eu vou pintar as que são parecidas, ó. Eu tenho o cubo, eu tenho o cilindro, eu tenho a esfera, o cone, e eu tenho as esferas. Então, eu vou ver as que parecem e vou fazer os conjuntinhos. Aí, vou pintar todas da mesma cor, certo? Combinado? Então, tá bom. Com a ajuda dos familiares, indique as letras dos objetos da atividade anterior, que podem rolar. Aí, vocês vão ver as letrinhas, tá vendo? A, B, C, D. Aí, vocês vão botar só a letrinha aqui. Tá? Quem quiser e puder, escreve o nome do objeto do lado. Vai ser interessante. Motive teu filho a escrever. Vai ser legal, tá bom? Então, até aí, tudo bem? Tudo bem. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembra? Figura que rolam e figuras que não rolam. Ok? A gente aprendeu hoje sólidos geométricos. Beijo. Essa aula foi comprida, né? Mas pelo menos valeu. A gente aprendeu um pouquinho mais. Tchau.